Você quer saber por que você está errando aí no uso da inteligência artificial para instruir ali seus laudos, os seus pareceres periciais? Eu tenho certeza que a maioria dos contadores, contadoras, administradores e economistas que está utilizando aí o potencial dessa ferramenta, está utilizando ali uma pequena fração. E essa parcela ainda está cometendo muitos erros. É importante que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender por que isso acontece e principalmente o que você deve fazer para evitar que esses erros aconteçam e acabem por te prejudicar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Aldrey Souza e esse é o canal do Instituto IFS. E todas as quartas-feiras, pontualmente às 19h07, tem aula aberta aqui da comunidade Perito SA. Então, se você está interessado em aprender um pouquinho mais sobre perícia para contadores, administradores e economistas, a primeira coisa que você deve fazer é clicar aqui e começar a seguir o nosso canal. E a segunda coisa é já deixar logo a sua curtida, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai sair daqui muito melhor do que o que você entrou. Vamos lá? É importante que você entenda que as inteligências artificiais passam por um processo de treinamento. E esse processo de treinamento requer que você tenha atenção para dois pontos. O primeiro deles é o seguinte: é o falso paradigma de que as inteligências artificiais têm um banco de dados infinitos. Ou seja, não existe um banco de dados fixo. A IA não retém documentos, ela simplesmente, conecta informações baseadas em quê? Probabilidades matemáticas. A realidade é que a inteligência artificial ela trabalha através de quê? De mecanismos de sinapse. Os modelos de inteligência artificial, eles absorvem grandes volumes de dados para aprender o quê? Padrões estruturais. O aprendizado da inteligência artificial se assemelha ao aprendizado de uma criança. Quando você imagina ali que aquela criança, para que ela possa dominar regras complexas de gramática, ela, no primeiro momento, ela teve que fazer o quê? Fazer correlações entre os sons, as falas, as palavras que ela foi ouvindo ali no dia a dia. Então, se liga. A inteligência artificial, ela não tem um banco de dados que é alimentado. O que ela tem, na verdade, é um conjunto de análises que ela faz, buscando o quê? Padrões e correlações. E isso aqui nos remete a dois conceitos importantíssimos. O primeiro conceito é o conceito de tokens. Tokens são o quê? São unidades básicas de processamento. Ou seja, cada parte de palavras ou conjunto de palavras, enfim, são unidades de medida que são utilizadas ali para aferir o consumo, tá, dessa inteligência artificial. E veja, dentro dessa linha ali do conceito de token, um segundo conceito é muito importante que você entenda, que é o conceito de janela de contexto. O que é janela de contexto? É a quantidade máxima, tá? É a quantidade máxima de informação que é medida em tokens que um modelo de IA consegue processar de maneira simultânea dentro ali de uma conversa ou até de uma sessão de análise. Então é importante que você entenda que todas as interações que você tem com uma inteligência artificial, ela tem pelo menos esses dois limitadores. Primeiro, o limite de tokens, ou seja, de palavras, de partes de palavras que você insere nesse diálogo, nessa interação com a inteligência artificial. E isso tudo está dentro de quê? De uma janela de contexto, que é o quê? O limite máximo de informação que essa inteligência artificial consegue processar a cada conversa ou a cada sessão de análise. E à medida que esses tokens são consumidos ou essa janela de contexto é preenchida, a inteligência artificial começa a se perder. E isso pode acarretar um fenômeno que é comumente conhecido como alucinação. Professor, o que é esse fenômeno da alucinação? Vamos entender aqui o que é esse fenômeno? Vamos lá. O fenômeno da alucinação, ele tem aqui, uma anatomia básica. Observe como as inteligências artificiais,
elas trabalham com base em padrões, tá? À medida que você começa a jogar instruções e perguntas e ela começa a encontrar vazio de dados, ela não consegue desenhar o quê? Padrões. Então imagine que você submeteu à análise de uma inteligência artificial um determinado conjunto de documentos. Imagine que você jogou ali um contrato. E esse contrato, você fez lá, sei lá, 10, 15 perguntas dentro de uma mesma conversa. O que é que aconteceu quando você jogou cada uma dessas 15 perguntas? Essa inteligência artificial, ela consumiu o quê? Tokens. Tokens, que é o quê? A unidade de medida ali, né, de consumo dessa inteligência artificial. Dentro de quê? De uma mesma janela de contexto, que é aquela sua conversa ou aquela sessão de análise. A partir do momento que você extrapolou esses limites, o que é que acontece com a inteligência artificial? Ela começa, olha, a trabalhar no vazio. E ao trabalhar no vazio, o que é que isso vai acarretar? Vai acarretar o quê? A alucinação. Ou seja, a IA, ela começa a gerar dados fictícios com a aparência formal de verdade e de maneira tão persuasiva que você começa a achar que, de fato, aquilo que ela está afirmando é verdadeiro. Mas é importante que você perceba que a causa raiz disso é quando você consome demais ali a quantidade de tokens dentro daquela janela de contexto. Essa é uma causa. E outra causa também é quando você começa a fazer perguntas e exigir dela que ela tenha padrões ali para ser consultados, né, sobre dados altamente específicos. Por exemplo, você questiona sobre uma jurisprudência exata e ela, de repente, não tem acesso àquela informação ou ela não tem padrões que possam remeter a uma análise dessa jurisprudência. Então, sem essa validação, que pode ser uma validação externa à inteligência artificial ou até interna, a IA prefere o quê? Inventar um padrão estruturado, tá? Para fazer com que você acredite naquilo que ela falou. Então é importante que você entenda, olha, que o fenômeno da alucinação, a IA gera o quê? Informações incorretas, fictícias ou não verificadas. E apresentando para você essa informação com tamanha segurança, tá? Que você começa até acreditar que ela está certa. Imagine o seguinte, quando você faz um pedido específico e ela não tem acesso a essa informação, seja porque a janela de contexto dela já extrapolou o limite ou até o consumo de tokens, ela vai começar a inventar dados para você. E isso é extremamente perigoso. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto fundamental. Lembra que quando você vai fazer uma pergunta para a inteligência artificial e ela não consegue, né, encontrar padrões, dados para construir padrões estruturados e ela tende a inventar, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a necessidade de você utilizar em algumas situações uma ferramenta adicional ou até pedir para que a inteligência artificial se certifique se essa ferramenta está sendo utilizada por ela. Estou falando de quê? Estou falando do OCR. OCR é o quê, professor? O OCR é uma ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres. Então imagine que você tem ali uma informação digital, né, no formato de imagem, tá? A inteligência artificial ela só consegue ler dados, zeros e uns, e você tem ali uma imagem. Então é fundamental que você utilize essa ponte que é o OCR, tá? Que ele faz a leitura daquela imagem e reconhece os caracteres ópticos dessa imagem, e ele termina sendo a ponte entre, de repente, um processo físico que foi digitalizado e esse cérebro digital que será a inteligência artificial. Então, em muitas situações, e aí eu quero que você anote isso, tá? É vital que você submeta esses documentos que você vai examinar a uma ferramenta de OCR. Essa ferramenta de OCR, né? Temos várias aí no mercado. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai converter, vai fazer o reconhecimento óptico desses caracteres que estão ali nesse documento, tornando esse texto o quê? Legível ou
tokenizável. Lembra que o token é aquela menor unidade de palavras, letras ou conjunto de palavras e letras? Então, quando você torna essa imagem tokenizável, ou seja, enxergável, você diminui o quê? As chances dessa inteligência artificial alucinar, tá? Um outro ponto aqui que é fundamental é você entender o seguinte, que quando você faz perguntas à inteligência artificial, você deve seguir alguns padrões. E a gente vai falar aqui sobre quais são esses padrões. Observe o seguinte, olha, um outro conceito que deriva disso é o conceito de prompt. Professor, o que é um prompt? Talvez você esteja nos assistindo aí, você até saiba que prompt é uma instrução ou um conjunto de instruções que você fornece à inteligência artificial para guiar, para orientar a sua resposta, tá? Mas aqui é vital que você entenda que a construção de um prompt, ele precisa seguir algumas regras básicas. Quais são essas regras? Uma regra de ouro é a definição daquilo que a gente chama de persona, tá? Essa persona, ela vai definir o quê? O papel que você quer que essa inteligência artificial desempenhe. Então, se você quer que essa inteligência artificial desempenhe um papel de especialista, você tem que colocar essa persona dentro desse prompt que você vai criar. O segundo ponto é o seguinte, olha, esse prompt, ele funciona como o quê? Como uma instrução primária, tá? Ele é ali uma coisa que vai colocar a máquina, que é a inteligência artificial, em movimento. Então, quanto mais específico e mais detalhado for esse prompt ou essa instrução, melhor. E se esse prompt identificar com clareza o problema que você quer ver solucionado, tá? Mais ainda esse prompt e essa inteligência artificial vai te trazer um resultado melhor. Então, por exemplo, olha, imagine que você declare como um prompt para a inteligência artificial, olha, haja como um perito contábil sênior e com mais de 20 anos de experiência em perícia tributária. Quando você faz isso, você altera ali, ó, o peso probabilístico dos tokens, elevando o quê? Drasticamente a qualidade técnica das respostas que virão. Então, todas as vezes que você chega para uma inteligência artificial e diz, comporte-se como um especialista com 5 anos de experiência, você está estabelecendo ali um piso, tá? Se você diz para ela com 10 anos, você já aumentou a régua. 15 anos também. 20, 25 anos, que é quando o profissional já está ali realmente num grau de senioridade maior, com todo respeito aos colegas que têm ali 5, 10, 15 anos, né, que são especialistas, mas a partir dos 20 anos você já começa de fato a desenvolver um grau de senioridade superior. Então imagine que você coloca isso num prompt, você já está definindo que aquela inteligência artificial, ela terá que se comportar como um profissional sênior, tá? Capaz de te dar o quê? Resposta àquele problema que você trouxe, tá? Esse ponto é vital, que é a definição da persona. Um outro ponto aqui, olha, é a definição, olha, da cadeia de pensamento. O que é a cadeia de pensamento, professor? Quando você vai elaborar um prompt, tá? Você vai pedir para a inteligência artificial orientar ali e desenvolver uma resposta. É fundamental que você também dê para ela os passos, né, que você espera que ela siga, ou que pelo menos você consiga verificar quais são os passos que ela vai seguir ou que ela seguiu para te dar aquela resposta. Isso aqui, para mim, é um ponto tão importante quanto a definição da persona, que é a condição de você verificar os passos que a inteligência artificial percorreu para te trazer aquela resposta. Porque aí lembre-se que a inteligência artificial ela vai potencializar aquilo que você tem. Se você é um profissional com 5 anos de experiência, ela vai potencializar seus 5 anos. Se você é um profissional com 15 anos de experiência, ela vai potencializar seus 15 anos. Se você é um profissional com 20, 25 anos de experiência, ela vai
potencializar esses 20, 25 ou 30 anos de experiência. Mas, claro, você deve saber primeiro, perícia, é isso que a gente sempre fala, né? Perícia primeiro, inteligência artificial depois. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai potencializar aquilo que você tem. Então, é fundamental que você, quando você traz para a inteligência artificial perguntas, tá? Que são perguntas complexas, por exemplo, se ela desenvolver ali um fluxo linear, existe o quê? Um alto risco de alucinação, ou seja, de trazer uma resposta incorreta, incompleta ou fictícia. Daí é importante você ter condições de mapear, de ver os passos que ela seguiu, ou forçar que essa inteligência artificial siga os passos que você indicou. E isso a gente chama de quê? De cadeia de pensamento. Por exemplo, passo 1, faça análise legal, você vai detalhar. Passo 2, faça a verificação dos fatos. Passo 3, sintetize a análise legal e a verificação dos fatos. Passo 4, faça uma análise integrada do passo 1 com o passo 2. Tá? Isso tudo vai te auxiliar a quê? A fazer com que a inteligência artificial, tá? Vai possibilitar que você auxilie a inteligência artificial, tá? A trazer uma resposta mais precisa e mais fundamentada. Por quê? Porque ao forçar o modelo a expor sua linha de raciocínio passo a passo, as chances de pular etapas críticas ou alucinar são drasticamente reduzidas. Então veja, quando você pede para a inteligência artificial dizer os passos que ela seguiu, você consegue rastrear e identificar algum tipo de inconsistência. Ou se você dialoga com ela, aponta os passos e pede para ela seguir esses passos se você tem certeza. Ou ainda, apresenta esses passos e pede para que ela analise criticamente esses passos que você apresentou. Tudo isso são mecanismos que diminuem o quê? As chances da inteligência artificial alucinar e te trazer o quê? Respostas incorretas, inadequadas. Quero trazer aqui para você, o arsenal pericial. Esse arsenal pericial aqui, ele é composto basicamente o quê? Daquelas inteligências artificiais que eu considero indispensáveis. Lógico, o ChatGPT, né, que é da OpenAI, o Claude, né, principalmente ali o Opus, que é da Anthropic, o Gemini, que é do Google, e o Notebook LM, que é do Google. Quero que você perceba o seguinte, cada uma dessas inteligências artificiais tem um ponto forte. O Google, por exemplo, ele tem um ecossistema inteiro, tá? E tem um OCR muito forte, principalmente para PDF, tá? O Notebook LM, que também é do Google, ele tem um foco exclusivo em quê? Na utilização de fontes ali internas, né? Consulta dentro daquelas fontes, tá? Já o ChatGPT e o Claude, eles são fundamentais para você fazer o quê? Redação de peças e análises, tá? Principalmente aqui, olha, o Claude, que tem uma janela de contexto, gigantesca, com mais de 1 milhão de tokens, tá? Agora, é importante que você perceba que, por exemplo, os tokens do Claude, né, eles estão sendo consumidos numa velocidade cada vez maior. E aí é importante que você saiba utilizar não só a janela de contexto do Claude, mas que você saiba utilizar a ferramenta da melhor maneira, obviamente, para que você tenha a melhor relação custo-benefício, tá? Vou trazer para você aqui, uma escala de evolução operacional, tá? Quando a gente começa a pensar ali em inteligência artificial, o nível 1, que foi o nível básico, esse nível aqui do prompt, tá? Que é um nível, basicamente, um nível reativo. O segundo nível é o nível ali das skills, tá? Que já é um conhecimento mais encapsulado e voltado para a automatização. E o nível 3, que é um nível ali que envolve os agentes, né? A gente está falando ali de orquestração de fluxos. Vou trazer para você aqui, olha, cada um desses conceitos aqui de maneira muito clara, mas é fundamental que você perceba o seguinte: a maturidade na aplicação e no uso da inteligência artificial não se mede pela ferramenta que você está utilizando, mas pelo quê? Pela arquitetura do fluxo de trabalho. Por isso que eu sempre digo, perícia primeiro, inteligência artificial depois,
tá? Seguindo essa linha aqui, olha, vamos entender aqui o nível de prompt, tá? Prompt, como eu falei, tá? É o quê? É um conjunto de instruções que são inseridas diretamente pelo usuário. Como aquele exemplo que eu dei ali. Comporte-se como um especialista, sênior, um perito contábil com mais de 20 anos de experiência, tá? E resolva esse problema aqui. Quanto mais específico você for, melhor. Observe que quando a gente fala no prompt, que é ali o ponto de partida, tá? É importante que você perceba que o prompt, ele tem uma natureza mais básica e tem uma interação mais manual, tá? E ele tem ali, olha, uma limitação crítica, que é alta dependência da habilidade individual. Ou seja, lembre-se, a inteligência artificial, ela potencializa aquilo que você tem. Importante você anotar isso. Muitas vezes o prompt, ele exige o quê? Tentativa e erro. Tá? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. A consequência é o quê? Uma forte variação de qualidade do resultado pericial dentro de uma equipe. Tá? Quando a gente está falando agora de um segundo nível, que é o nível das skills, quando a gente está falando de skill já tem ali um nível mais elevado. Digamos que a skill, ela é um conjunto de prompts especializados que estão instalados, tá? Mas que tem um ponto ali que é fundamental, que é a skill. Quando você prepara essa skill, você consegue o quê? Automatizar o processo. Isso aí eu diria que é o grande diferencial, tá? Que é a evolução lógica. Quando você tem ali um conjunto de prompts dando instruções, tá? E a skill, que é aquela habilidade, ela começa a agregar esse conjunto de prompts, tá? A tendência é que essa sequência de passos seja executada de maneira ordenada. E a skill não é simplesmente um conjunto de prompts. Ela permite o quê? A integração com ferramentas, ela permite a integração com outras inteligências artificiais e isso aumenta demais a qualidade no uso. E é sim um diferencial estratégico. Por quê? Porque a skill, ela elimina o retrabalho manual. Porque ela faz com que a estrutura lógica que está lá por dentro dos prompts e da conexão com outras ferramentas, com plugins, por exemplo, tá? Reduz o quê? Drasticamente o uso, né? E o tempo que se leva ali para cumprir determinadas atividades. E isso influencia, ó, no consumo de tokens, tá? As skills também, elas permitem o quê? Um encadeamento, tá? Uma skill, ela aciona outra e cria rotinas consistentes. Isso torna todo o trabalho dentro de quê? De uma lógica de reutilização dessa skill. Enquanto o prompt ele tem uma vida curta, né, que você inseriu ali aquela instrução e ela vai ser utilizada naquela conversa, naquele contexto, a skill não. Ela vai ser utilizada sempre que aquela atividade demandar essa habilidade, chamada de skill. Tá? E o nível mais elevado hoje, que é o nível de agentes, em que você tem ali basicamente o quê? A coordenação de fluxo. Os agentes, eles vão utilizar ali basicamente o quê? Um papel de coordenação de fluxo, tá? Entre as várias skills, tá? As várias skills, a base de conhecimento que você tem, e esse agente, ele vai exercer o quê? Um papel de arquiteto, um coordenador logístico ali, olha, das múltiplas skills que estão sendo executadas, tá? Esse agente, ele vai sim tomar decisões intermediárias ou até decisões finalísticas, se você prepará-lo para tal, tá? Ele vai tomar decisões, vai definir o fluxo de trabalho de maneira automatizada. Isso vai propiciar o quê? Escala e padronização do seu trabalho, tornando, obviamente, o quê? O seu trabalho auditável e relativamente blindado contra erros. Tá? Por isso que é importante você perceber o seguinte, olha, quando a gente está falando aqui do uso de inteligência artificial, tá? Quando a gente pensa ali prompt, skill e agente, significa basicamente o quê? Que você deve pensar o perito contábil como um arquiteto, tá? Vou até colocar aqui, ó, como um arquiteto de um ecossistema. Um arquiteto capaz de produzir prompts, é uma ferramenta para consumo ali imediato.
é um arquiteto capaz de dominar e utilizar as skills, que são as habilidades, tá? E um arquiteto capaz de quê? De organizar um sistema de agentes que vão executar diversas tarefas. E isso vai trazer para você ali, olha, uma vantagem competitiva enorme, tá? Um ativo valiosíssimo. E se você que chegou aqui e assistiu essa aula até o final, eu quero fazer um convite para você. Agora, no dia 30 de maio, um sábado, nós vamos realizar uma imersão o dia inteiro. Serão mais de 8 horas de conteúdo voltado para te ajudar a utilizar inteligência artificial da maneira correta, diminuindo ali os riscos de você, que a inteligência artificial alucine, te gere resultados errados, fictícios e você se exponha como profissional. Nossa ideia é que nessa imersão você entre ali com o seu caso e saia no final do dia com todo o passo a passo, com tudo arquitetado para entregar esse laudo, esse parecer em seguida, tá? Então, se faz sentido para você, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscreve nessa imersão, que eu tenho certeza que vai gerar um conteúdo muito bacana para você. E com certeza, tenho certeza absoluta que você vai ter o retorno desse investimento, tá? Então nós vamos encerrando aqui nossa aula e não esquece, clica no link que está aqui embaixo, faz a tua inscrição, deixa a tua curtida e de quebra se inscreve na nossa imersão, sua perícia pronta com inteligência artificial. Falou? Grande abraço!